Olá, seja muito bem-vindo nessa tarde do Conexão e Diálogo. Para você que vai nos acompanhar, certamente o assunto de hoje vai mexer com o seu coração. São grandes as produções que nós somos alvejados e assim convidados a participar como um público ali dirigido. E hoje o bate-papo é sobre produção audiovisual, então a gente vai experimentar um pouquinho sobre algumas produções e algumas coisas encantadoras que a gente assiste, vê e alegra o nosso coração. Eu estou muito bem acompanhada, é do Antônio Carlos, ele que é jornalista, ele também é produtor e ele e fez oficina de direção audiovisual, Amancini Futuros Cineastas, e ele vai estar conosco aqui contando um pouquinho sobre essa experiência. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Você de casa também, muito obrigado aí por estar compartilhando aqui esse dia. A gente está falando de produção audiovisual, né? Contar histórias. Existem várias formas de ser contada uma história e filmes se encaixam nesse sentido, né? Então, a gente vai bater um papo sobre Falar desse tema é bem interessante, né, Antônio? Porque a gente lidar com tantas produções e a gente, às vezes, vai no cinema, né, e não tem ideia do que está por trás daquela movimentação e daquela produção, eu diria, mega produção, e a gente sai só com a emoção e com a história bem contada e, às vezes, com a experiência que, muitas vezes, está na tela, aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, toda a produção, né, audiovisual, ela tem uma responsabilidade, um objetivo. Então, eu queria que você já esclarecesse. O que é uma produção audiovisual e qual é o objetivo dela? O legal é que a gente estava conversando aqui, né? Você, querendo ou não, televisão é uma produção audiovisual, é uma vertente. Então, você tem o pessoal da mídia, você tem o pessoal do som, você tem todo uma equipe envolvida no meio, né? E no audiovisual, por completo, que envolve várias coisas, ela também existe uma equipe que vai se determinar a fazer determinadas coisas dentro do audiovisual. Né? No caso do cinema, que é uma da vertente, você falou de assistir o filme, é a melhor parte, né? Porque você está ali sentadinho, dentro de uma caixa que já está preparada ali para mexer com as suas emoções, então, digamos que é o caminho final desse processo. Mas existe toda uma equipe que, dependendo da metragem, ou seja, do tempo de duração de um produto audiovisual, vai estar trabalhando um certo tempo para chegar lá. O longa-metragem ele tem o seu período de maturação, com a pré-produção, que vai preparar todo o meio de campo, né, direção de arte, fotografia, se for um filme de ficção, e for a decisão da parte criativa, trabalhar os atores com a preparação de elenco. Então, existem determinadas etapas, você grava e depois tem a pós-produção, no caso aqui de televisão, é a edição, né, montagem, que monta todas as reportagens, enfim, o material. No cinema, você tem um certo período que você vai trabalhar o som, trilha sonora, né, tratamento de cor, enfim, efeitos especiais, se o projeto ele tiver sendo desenvolvido para isso. Então, existe todo um mecanismo que até chegar nessa caixinha preta, que é a sala de exibição, a gente vai estar trabalhando ali, é muito só. Antônio, a gente está vivendo um tempo assim que todo mundo está produzindo conteúdo, né? E aí uma produção audiovisual, ela ganhou agora a possibilidade de muitas mãos. Todo mundo agora virou um produtor de conteúdo, de algum modo, por conta das plataformas. Mas olhando a responsabilidade do produtor, o profissional e, por trás, o comunicador, que tem uma formação e que ele foi preparado para isso, ele certamente sabe que tudo tem um propósito. Então, produzir um telejornal exige um tipo, né, de planejamento, produzir um filme exige outro tipo de logística, né, e de estrutura, e, às vezes, produzir um documentário também. Eu coloquei 3 tipos diferentes. Em todas elas vai precisar de um planejamento. Então, por onde começar nesse planejamento desse projeto que ele tem um cunho e um objetivo? Então, você de casa aí também, eu vou te falar, tem uma palavra chamada pré-produção. Aqui vocês na televisão, com a mecânica um pouco diferente, vai ter um outro nome, né? Aí vai ser o momento que vocês vão estar trabalhando o brainstorm, né, com as ideias. Mas no cinema, que a gente fala propriamente dito, e até nas mídias digitais, as mídias sociais, né, você tem uma pré-produção. Ou seja, se você trabalha com o roteiro, então como é que a gente vai tirar esse roteiro do papel? Quanto a gente vai precisar de pessoas que vão trabalhar com câmera, direção de arte, se for necessidade, captação de som. Então, percebe?
Mesmo documentário, porque documentário você também pode... São duas formas. Você pode trabalhar com um roteiro, como a gente conhece, né? Todos os mecanismos lá de entrevistas e tudo mais, como pode caminhar um documentário, porque ele também... Você começa uma entrevista, ele vai viajando para... Aparece 2 outras 3 pessoas, então ele pode mudar. Mas se você trabalha, geralmente, com aquele roteiro tradicional, digamos, por exemplo, de ficção, então você vai ver o número de personagens, o número de cenas, quanto isso vai levar de gravação, qual vai ser o custo disso. Então, eu sempre falo que uma pré-produção boa, ou seja, o início, o planejamento, se ela for bem, a tendência é de finalizar bem. Porque aí você já tem a noção de quanto que você vai fazer na hora de gravar, o quanto vai ser necessário. Então, mesmo que surjam imprevistos, você tem um controle do gerenciamento de equipe, do gerenciamento dos recursos, enfim, do tempo de trabalho, do gerenciamento de pessoas, que é sempre muito difícil. Onde tem pessoa, são pessoas que são diferentes. Então, também você tem que ter um gerenciamento de pessoal. Então, envolve muita coisa. Eu vejo a pré-produção, esse início de planejamento, como essencial, porque se você faz bem, a tendência de ter erros é bem menor. Nós estamos aqui aprendendo um tipo de conteúdo muito especializado, técnico, mas eu posso estar diante de alguém que queira fazer, né, ou assim aperfeiçoar. Então, seja bem-vindo, né, a esse campo que é o da comunicação e da produção. E aqui a gente está explorando sobre as produções audiovisuais. E o Antônio, que é especialista nisso, traz essa riqueza de olhar para o planejamento, de olhar para a pré-produção e assumir a responsabilidade de tudo que você produz. Quando um programa de TV está à sua frente, ou você decide assistir um filme, ou até mesmo, né, ali, e ver um documentário, existe por trás uma intenção e um objetivo. E tem um público. Então, qual a importância, Antônio, né, para quem está por trás desses bastidores, sobre essa responsabilidade de entender sobre o público? Isso é essencial, porque, por exemplo, você vê o cinema norte-americano, que é extremamente negócios, business. Não quero dizer que não é só dinheiro, tem entretenimento. Mas esse entretenimento está dentro de um plano de negócios. Eles têm antes de fazer um filme, eles sabem para quem vai fazer esse filme, né? Então, a necessidade de você entender o público-alvo, ou seja, para quem você vai atingir lá na frente, é essencial. Principalmente quando você vai captar, porque existem várias formas de captação audiovisual, né? Dependendo de como for. E, para isso, geralmente, quando você vai tentar explicar para alguém ou fazer um edital, você tem que indicar, esse filme aqui, esse projeto audiovisual, ele vai ser direcionado para jovem, ou vai ser direcionado para uma pessoa de meia idade. Então, você conhecendo para quem vai ser esse produto final, você começa até a dar uma cara do que é esse projeto. Antônio, olhando por esse aspecto que você está trazendo, já esse despertar, existem tipos de cores que funcionam mais para o público jovem. Existem, né, determinadas referências e associações que vai ser mais assertivo para um público feminino. Então, existe essa técnica que é um trabalho à parte, né, elaborado por quem produz audiovisual, atentando a esse tipo de público? Só para que todo mundo entenda que nada é aleatório? Nada é aleatório. Então, a gente está falando da pré-produção. Quando a gente fala de pré-produção, isso quer dizer que o dinheiro já foi captado, de alguma forma. E, para ele ser captado, a gente ainda tem todo um conhecimento de como você vai fazer um projeto, para quem que vai atingir esse projeto, como esse projeto vai ser investido. E ter o conhecimento de quem vai ser esse público-alvo, você cria até o layout do que vai ser o filme. Ou uma série, tudo mais. Um exemplo aqui, a gente está, por exemplo, pode falar, né, sobre canais e tal, você tem Netflix. Então, uma das séries que saiu agora, que é a Wandinha, que é para um público mais jovem, ele pega um estilo mais gótico, ou seja, tem um estilo de cores, tem uma temática mais específica. Então, você percebe que tem várias características que você vai elaborar esse plano de negócio ou esse projeto de captação, que você vai dizer, olha, eu vou atingir um público jovem que vai trabalhar com esse estilo de cores, que vai trabalhar com essas temáticas, que a gente pretende atingir tantas pessoas, então, ou uma expectativa de quantas pessoas vai ser atingida com esse projeto. Então, você já tem meio que um filtro do que vai ser esse filme lá na frente, e para quem vai ser
vai ser elaborado esse projeto. Então, é muito trabalho, assim, porque você pensa muito antes de você começar a tirar do papel. Eu diria que não basta, então, ter só um orçamento ou um bom orçamento para fazer uma produção audiovisual? Tem que ter essa habilidade, é uma das habilidades, assim, mas para você primeiro, digamos assim, a parte criativa da coisa é uma habilidade. Mas para nós profissionais, principalmente os brasileiros, assim, as formas de captação são geralmente por editais. Uma das. Então você tem edital estadual, você tem edital municipal, ou seja, a prefeitura ou a Secretaria de Estado de Cultura, elas abrem para receber projetos, elas selecionam esses projetos. E os projetos captados, logicamente, vão ter que entregar o produto final. Então, nesse edital, nesse projeto que você faz, antes de captar, você vai dizer, olha, meu filme é assim, eu quero direcionar para esse tipo de pessoas, eu vou gastar tanto e vou comprovar que eu vou gravar num período tal e vou utilizar um número X de pessoas. Olha essas informações que a gente está colocando antes de receber o dinheiro. Então, é muito pensado uma obra audiovisual. Então, eu diria que a união do bom orçamento com a criatividade, para, então, fazer uma entrega de produção audiovisual que tem um público de destino, né? Que você vai deixar uma mensagem. Mas é isso, assim, as boas ideias, elas são ideias bem planejadas. São bem planejadas, porque eu estou te falando, quando a gente faz uma pré-produção boa, já pensando quem vai atingir, e de uma forma que ela vai ser dinamicamente bem produzida, ou seja, ela vai conseguir atingir aquilo que a gente quer fazer dentro do orçamento que está disponível, ele vai sair uma boa obra. Porque tudo que é planejado em qualquer coisa da nossa vida, ela vai sair bem, se a gente fizer com dedicação, se a gente fizer com amor, com carinho, né, com responsabilidade. Então, não desista, não. É muito trabalho, como qualquer coisa na nossa vida, como qualquer outra função. Mas, para quem se apaixona por audiovisual, é uma coisa muito bonita, assim, porque é cansativo, mas quando a gente vê na tela, ou na telinha de um celular, ou num streaming da vida, a gente, pelo menos para mim, a sensação de que valeu a pena cada suor, né? Olha, eu devo falar que eu sou suspeita, né? A gente está aqui já numa grande produção audiovisual, né? Que é o Conexão e Diálogo. E ter o Antônio aqui só trazendo ainda mais essa reflexão para você que está aprendendo um pouquinho para entender que orçamento é importante, criatividade é importante, planejamento é importante, definir um roteiro, definir o conceito, né, dessa gravação, o público-alvo, tudo tem propósito. E o mais importante, nada é feito aleatório. O que nós estamos aprendendo... Só complementar, você está falando dos equipamentos, a gente estava até conversando aqui, né? Olha a dedicação que teve aqui, porque eu sou formado em jornalismo, eu não tive essa possibilidade de ter um material que tem aqui para essa produção audiovisual, né, que é um podcast. Então, você vê a dedicação de material de alta tecnologia, que vai ter uma pós bem dedicada. Isso aqui foi planejado, não foi nada aleatório, até mesmo porque quanto mais nova a tecnologia, mais você vai investir, né? Tem essa relação também. Então, tudo isso que vocês vão ver aí em casa, né, toda essa questão da qualidade de um projeto, também acontece em outras vertentes audiovisuais. E no cinema, que é o caso que a gente está falando aqui, com mais frequência, também tem isso, né? Quanto mais a gente se propõe a fazer um projeto que tem algumas complexidades, então o planejamento ele é necessário, porque ele vai gastar tecnologia, vai gastar pós-produção, porque geralmente é se cobrado por hora, ainda tem esse detalhe. Então, eu vou até te ajudar, hein? Eu vou falar que em vez de gastar, é investimento. Investimento. Né? É investimento em tempo. Essa é a palavra correta. Né? Investimento em tempo, investimento em pessoas, investimento em tecnologia, investimento na infra, enfim, tudo é um investimento para você ter o entretenimento. Que aí você descansa, vendo uma excelente programação, curte um bom filme e você sai com aquele comentário que diz, nossa, que filme sensacional. Você viu a trilha? Você viu o efeito? Ou não, né? Porque você tem um monte de pessoas dentro da sala, alguns gostam, outros não gostam, mas aí faz parte do jogo, né? Aí faz parte de você administrar as opiniões, né? Porque é para isso, né? Uma obra audiovisual é para ter opiniões, de um modo geral. Mas o que nós queremos aqui também pontuar, né? Que nada é aleatório. Só fechando o raciocínio. A cor utilizada, o cenário, toda a composição gráfica, né, que você visualmente olha e diz, nossa, que bem elaborado, que bem aplicado, a fonte escolhida, uma tarja,
tudo tem propósito para te provocar em algo, para te despertar, né? Até mesmo para vir com uma mensagem subliminar, né? Porque o cinema tem um pouco disso, né? Ele deixa entender. Ele tem uma história que ele não conta tudo. Ele inicia, faz até, né, um flashback, e aí depois no final que a gente vai entender. Aí são estilos, né? Aí depende muito do filme. Mas geralmente não, você tem aquele cinema pipoca, né? Que às vezes é um filme de ação, que tu só vai lá para ver a ação acontecendo da forma... Ou de comédia, você vai para rir. Mas ainda assim, tem a questão do jogo. Uns vão para rir, outros não vão, porque cada um tem o seu universo, né? O legal do audiovisual, no caso do cinema que a gente está falando aqui, é isso. Cada um tem sua visão de como foi formado. Aí é um outro papo de como é que é a formação audiovisual. Antônio, vou aproveitar. Como é que você tem visto essa mudança de cultura? Porque a gente veio, né, de uma situação que eu tenho que citar porque mudamos o comportamento. Pandemia, mudamos o comportamento. E isso alavancou, talvez, plataformas que não eram, mas que agora saltaram literalmente em acessos. E aí, eu devo dizer assim, a redução de ir até a sala de cinema diminuiu para muitos, porque todo mundo está indo para o stream, todo mundo está indo para outros canais fechados, né? Enfim, como é que você enxerga toda essa dinâmica, essa mudança e até esse volume crescendo nas plataformas? Cresceu bastante, justamente por conta da pandemia, mas também já tem números da Agência Nacional de Cinema que o crescimento nas casas exibidoras, né, que a gente fala, elas também já estão aumentando exponencialmente, já tem. É uma questão de momento, né? É um momento, é verdade. Era um momento. Por exemplo, tem muito podcast que agora está se reinventando, que foi famoso, ali, entre aspas, famoso, né? Porque na pandemia não tinha, infelizmente, não tinha assim, muito o que consumir, porque você estava dentro de casa. Mas eles estão se reinventando porque justamente isso, a pandemia passou, né? E aí as pessoas saíram de casa e aí agora você tem TV fechada, você tem televisão aberta que é menos consumido, lógico, mas tem outras formas. Então o que vai fazer? Então o que eu posso dizer assim? As mídias digitais, as redes sociais, elas mudaram a concepção de como você assiste televisão ou você assiste um bate-papo, né? E agora ela também está se reinventando com, digamos, o novo normal, né? Então é um puxando para o outro, se consumindo até chegar a uma simbiose do que vai ser isso, né? Eu ainda sou muito a favor, assim, eu sou muito a favor, tá? Eu sou daquela que vai para a última sessão do cinema, eu sou dessa, porque acaba que na rotina, na correria, não dá tempo de ir, né, no primeiro horário, então eu faço fechamento. E vou na última sessão que tem e me divirto ali, tá? Porque ainda é um ambiente muito agradável. E eu estou muito pessoalmente, ainda mais agora que a gente está produzindo, eu estou muito de streaming. Então, sabe? Depende muito da questão da... Mas a experiência de você estar numa casa de cinema, que você vê... Você está só aquela telinha ali e você focado, aquela experiência é única. A gente precisa também deixar isso muito bem claro, né? É uma experiência sensacional. Porque ninguém tem uma telona daquela em casa, então será nunca na vida você vê o tubarão saindo, né? Tem, enfim, 3D, 5D, já deve estar... Eu nem estou brincando a parte agora, mas a gente está em 3D, né? Mas as mídias digitais, elas vieram para ficar. Agora, elas estão se moldando, né? Se modificando com essa vida pós-pandemia e que tem toda umas questões aí de adaptação. Mas eu uso muito o YouTube. Eu dificilmente vejo TV aberta, por exemplo, agora. Muito difícil. Tem em casa, mas não vejo. Ou é streaming, ou YouTube, ou um canal fechado. É a minha forma de consumir, assim. Esse ano eu voltei mais, ainda fui ver alguns filmes aí na sala de cinema dos shoppings. Mas o meu negócio é muito streaming e YouTube, assim, também. Streaming, os tradicionais, Netflix, Prime, e o YouTube que está sempre ali, ou para ver jogo, ou para ver vídeos, ou cortes, eu vejo muito corte. Instagram, TikTok, e YouTube tem muito essa questão também das narrativas, né, que é a forma de se contar alguma coisa. Então, isso modificou muito também, porque são vídeos mais curtos, uma pergunta, Antônio. Tá aí. Nós estamos cada vez mais velozes, falou, né, em acesso às informações, e acaba que é muita coisa, a gente nem consegue consumir tudo, né? Mas a gente vai sendo envolvido e, eu diria, atropelado, né, por tantas coisas, deixa de ver algumas, mas outras têm acesso. Isso também modificou na nossa forma de ver, nessa quantidade de minuto? Tipo assim, nós queremos ver coisas mais curtas? Modificou. Você consegue ver filme de 2 horas, 2 horas e 10? Já está no meu limite, 2 horas e 10. Pois é.
3 horas, então, digo, para que tudo isso? Quando você tinha, sei lá, década de 70, 80, era diferente, porque era um outro tempo e a forma de se ver vídeo era diferente. Então, ver as mídias digitais é tudo rápido, 2 minutinhos ali no máximo. Uma entrevista de 2 horas tem uns cortezinhos ali que já coloca tudo da forma como a pessoa quer colocar. Ainda tem essa também, a forma que ela quer colocar ali uma entrevista de 2 ou 3 horas. Então, o tempo mudou, isso é fato. Mas existem desafios, né? Se a gente for, ainda existem, por exemplo, filmes de 2 horas. Teve um filme, eu acho que foi um dos últimos filmes do Scorsese, se não me engano, foi 3 horas de filme. O último filme que eu me lembro que me marcou foi o Benjamin, não tem? O Benjamin Button. Exatamente. Foram 3 horas e meia, não é isso? É isso. Eu falei, gente, mas eu fiquei presa lá até o final. Eu trabalhei muito no cineclube na faculdade e eu assistia filmes de arte, enfim, filmes mais pensantes, que eram 2, 3 horas e via numa boa. Hoje também já me dá uma certa dificuldade, porque o tempo muda, né? Mas que bom que muda por um ponto. Então, se for uma dica para quem for produzir, se for uma dica do Antônio, a dica é quanto mais curto, mais efetivo no seu propósito? Depende da ferramenta. Se for fazer para mídias digitais, é lógico que você tem um público que vai querer urgência. Agora, se você for trabalhar para televisão, podcast, ele tem um ritmo do nicho. Para cinema, aí varia da proposta. Aí, curta-metragem, geralmente, ele tem um período ali que você pode gravar, mas você pode trabalhar dentro desse tempo de gravação de uma forma, né? Longa-metragem é outra, aí depende muito. Mas existem certas ferramentas que são objetivas, e as mídias digitais, assim. Papo. Então, assim, se você quer fazer algum projeto audiovisual, primeiro pense para onde você vai fazer. E depois você tentar estudar e entender o que esse universo que você vai fazer um produto audiovisual quer. Mídia digital é tudo rapidinho, é tudo fast food. Bora, me dá. E vou aproveitar esse gancho. Existem produções, existem os cortes, né? Uhum. E que a gente usa para os digitais para poder fazer o apanhado lá. Uhum. E aí eu diria, os cortes precisam ser muito bem feitos. Uhum. Olhando para essa questão de edição, o que é um toque indispensável, Antônio, para quem vai fazer um corte que vai atrair pessoas para que vejam o episódio por completo, ou o programa por completo? Qual é a dica hoje? Aí, no caso, você está falando de trailer, né? Teaser. Para mim, envolve muito ritmo. Às vezes o filme não é nem tão bom, mas o cara fez um trailer, um teaser que é super rápido, animado, assim, dá vontade de assistir. Mas se a gente for fazer um filme completo, ou uma obra audiovisual completa, a questão do ritmo, para mim, é muito interessante, porque dependendo da temática e como você trabalha essa história sendo contada gradativamente, porque tem hora que acelera, tem hora que você fica mais reflexivo, depende muito da história sendo contada. Então, o bom editor é um editor que consegue colocar o espectador ali dentro do que é o que está sendo assistido, qual é o barato, é um ritmo mais interessante. Pô, eu quero assistir, não quero ouvir nada não, deixa que eu estou vendo aqui, deixa eu terminar aqui, depois eu falo contigo. Então, o bom editor que consegue fazer isso, para mim, é um editor que consegue captar qualquer coisa para o espectador, né? Antônio, assim, eu imagino que a experiência seja assim, as mais diversas, né? E você teria muitas histórias aqui para contar. Mas sempre tem um desafio na nossa vida, né? Em grandes produções, seja também em qualquer produção. Não vou colocar algo grande ou pequeno. Como é que você colocaria isso como uma experiência? O que é mais desafiador, então, para fazer um projeto desse tipo, né, que demanda uma produção? O que é mais desafiador? Não vai dizer que é dinheiro, porque dinheiro todo mundo, né, diz que é um desafio. Todo mundo vai precisar, isso é fato. Mas, assim, cada região brasileira ou de qualquer lugar do mundo tem uma necessidade, certo? A gente está falando para um programa nacional, então eu tenho que falar da minha realidade, assim, especificamente. Então, na nossa região, uma das coisas que mais pesam, o que é o maior desafio, se chama logística, ou seja, como a gente vai chegar numa locação, como a equipe vai chegar lá, como vai ser produzido tudo, e depois essa volta. E existe uma coisa chamada de fator amazônico, ou seja, dependendo de onde você gravar, dentro da nossa região aqui, no interior, é uma dificuldade. Por exemplo, ano passado a gente gravou um curta chamado No Caminho do Sol.
E a gente foi para uma região chamada do Rio Manacapuru, que fica ali na região de Manacapuru. Então, o primeiro momento que a gente foi lá para conhecer, a gente foi de van, porque era um momento no primeiro semestre do ano passado. Então, não chovia tanto, então a gente foi de van, conseguiu pegar ramal, então o custo foi X. Para ir para gravar em junho, meses depois, a gente já teve que fazer uma outra logística, porque era uma previsão de chuva maior, a gente não teria como entrar com van nesse ramal, então parte da produção a gente foi de barco para um local, na verdade de van para um local, para pegar um barco para chegar na locação. Então, já é um outro custo. Então, dependendo do qual é o período que você quer gravar na nossa região amazônica, tem um custo, e esse custo aumenta bastante. Então, como você vai gerenciar isso, é um desafio, porque é um valor que varia muito. Varia muito, é muita dificuldade. Quanto mais você quer se embrenhar dentro da mata, você vai ter uma dificuldade para produzir isso. E é sério, assim, se você não... Porque você tem, não são todos que alugam van nesse sentido, não é todo mundo que trabalha com barco, por incrível que pareça, porque tem um outro custo, é um outro combustível. Então, a gente tem umas particularidades aqui na nossa região nesse sentido de logística que é muito forte. Que aí você encara que verdadeiramente é um desafio, É né? um Talvez desafio. outros não tenham a mesma dificuldade, mas todo mundo acaba escolhendo um lugar, um ambiente distante na logística que vai provocar algum desafio. E a Como eu nossa falei, é 10 vezes mais. como eu falei, cada região brasileira ela tem uma dificuldade. Eu posso falar do que eu já passei aqui. Imagina, gravar lá na Chapada Diamantina, vai dar Ou no trabalho, interior do né? Nordeste. Lá no Pantanal, vai ter dar dificuldade. trabalho. Ou, conforme for, você vai ter que combinar duas formas de transporte, duas formas de chegar lá e voltar. Enfim, então, a nossa é nesse sentido. Assim, quanto mais você quiser entrar no interior, mais, dependendo como for, você vai ter uma dificuldade de logística muito grande. Tem que planejar. Eu devo dizer que bem conheço 42 dos municípios em logística. Então você sabe. Para chegar lá já é chegar difícil. lá já é difícil, né? E aí a gente também ainda tem os outros desafios para administrar. Mas, Antônio, eu venho de produções publicitárias, assim, de uma larga experiência, né? Então, vi muito cinegrafia, eu vi muito a atuação de cinegrafista, diretor de arte, diretor de fotografia, roteirista, né? E toda a equipe junto fazendo dar certo os 30 segundos. Os 30 segundos para dar, né, na entrega daquele anunciante que ali escolheu e aprovou uma ideia de um roteiro. Então, eu sei sobre pré-produção, eu entendo daquilo que você está aqui compartilhando. Mas, para a gente fechar isso, ficar assim bem rico, porque a sua contribuição é sensacional, entrando os acertos, ele explicou tanta coisa para você aqui, né, de importância, mas erros devem naturalmente acontecer. Então, fala aí para a gente aí alguns erros, né, que porventura você tem que evitar numa produção, em algo que você esteja aí preparando. Olha, eu digo assim que geralmente... Para quem está começando. Para quem está começando, o planejamento é essencial, mas principalmente assim, tem que ter um cuidado de 80%, 90% com gerenciamento de pessoas. Pessoas sempre são muito difíceis nesse sentido. Cada um tem um pensamento... Apesar de eles estarem ali juntos dentro de um propósito, mas, por exemplo, de novo, no Caminho do Sol, a gente gravou um curta-metragem, que é de 25 minutos, curtinha mesmo. A gente trabalhou com mais de 50 pessoas. Inclusive, a gente contratou lá perto uma comunidade indígena, era um faroeste, enfim, tinha todo um propósito diferente nesse sentido. Agora, imagine mais de 50 pessoas durante 3 dias numa mesma localidade. Então, volta e meia vai dar um problema de gerenciamento de pessoas, não tem como. Então, uma dica que eu dou nesse sentido é, se você tiver uma base de pessoas que você confie para gravar contigo, produtores, captadores de som, que geralmente têm uma experiência, que já tenham passado por essas coisas, que possam te ajudar, te auxiliar a construir um primeiro projeto ou os primeiros projetos, isso é interessante. Porque fazendo um bom planejamento com pessoas que já passaram por alguma estrada, vão te ajudar a montar esse filme de uma melhor maneira e, consequentemente, elas vão estar mais maduras. Mas ainda assim dá problema, gente, não tem como. 80%, 90% dos problemas é problema de gerenciamento de pessoas. Está numa empresa, não vou chutar. Eu tenho uma empresa, mas eu não vou chutar que em todo lugar seja, mas 80%, 90%, com certeza pode ser que seja problema de gerenciamento de pessoas. Entendi. Então, uma boa equipe te cercando, madura, e que você tenha referências de que essas pessoas vão trabalhar no set contigo, te dando uma tranquilidade, é legal. E isso faz parte de planejamento.
Você planeja o filme e você planeja também as pessoas que vão estar contigo para esse filme sair do papel. Então, você percebe o suadouro de coisas que a gente tem que fazer. Para administrar. Né? Para administrar é muita coisa. Para quem está na frente de produção audiovisual, assim, é muita coisa mesmo para administrar. Olha, Antônio, o tempo é pouco para tanta riqueza, estamos praticamente acomodados, diria assim, muito bem acomodados no tema e nessa alegria. Então, eu queria te agradecer, Antônio, por ter aceito, né, estar aqui conosco e trazer essa riqueza num programa totalmente dinâmico e diferenciado. Não, eu que agradeço, né? A gente está aqui no podcast, mas para estrutura de televisão. A gente estava falando com a equipe de produção aqui, eu fiz faculdade pública, né? E não tinha essa estrutura que vocês têm. Então, parabéns mesmo por tudo que vocês estão oferecendo na própria equipe que está trabalhando com vocês aqui. É uma oportunidade ótima de estar conversando com o público também nacional, para também entender as nossas necessidades, né, as nossas demandas. E, apesar de tudo isso, é sua dor, mas como qualquer coisa da vida, aquilo que você faz de uma forma apaixonada, tudo isso vai ser fichinha, porque você vai fazer com amor, você vai fazer com carinho, e o resultado final, com certeza, vai ser um resultado que você vai estar feliz, porque é uma realização, e toda realização é uma felicidade, né? Que bom, olha só. Esse foi o Conexão Diálogo do dia de hoje para você, essa riqueza. Você está entendendo aí, nem tudo é somente um programa e em 30 minutos te entregar uma mensagem. Existe por trás toda uma estrutura, toda uma equipe em especial. Eu acabo fazendo menção aqui a todos que estão responsáveis por essa produção do Conexão e Diálogo, que vocês são muito enriquecidos e nos enriquecem com cada delicadeza e detalhe que cuidam nessa edição. Então, um beijo especial para toda a equipe do Conexão e Diálogo. Mas já está acabando, já terminou e eu te vejo no próximo episódio. Segue a gente nas redes sociais. Conexão e Diálogo FBN, você vai acompanhar tudo que acontece por aqui. Bye, bye.